Eu agradeço a oportunidade e gostaria de agradecer a participação junto com esse leão, né, que é o Ralph, né, um gigante da indústria do fitness, e fico muito contente de ter ouvido o que foi dito e gostaria que as pessoas, principalmente os líderes governamentais, entendessem que nós estamos muito, mas muito alinhados com o que aconteceu lá fora, né? É importante, gostaria de deixar isso muito claro aqui, que o que se chegou no setor fitness hoje é a união de forças, né? Foi a parceria entre o CREF, entre o Conselho Regional de Educação Física, juntamente com a ACAD, que está fazendo um trabalho belíssimo junto ao segmento, mas principalmente aos empresários do setor fitness, que também estão se esforçando, estão doando as suas infraestruturas para o bem do coletivo, não esqueceram aquela competitividade comercial e estão se empenhando e se doando em prol do todo, né? Então, acho que isso foi algo realmente fundamental. Eu vou fazer uma abertura, uma apresentação rápida aqui, vou para compartilhar a minha tela, e gostaria que a gente falasse um pouquinho, mais ou menos, qual foi o cenário, como é que a gente reagiu perante tudo isso, e que só mostra aí, pela minha fala, que a gente, né, está muito antenado com o que está acontecendo no mundo, e que seria muito importante que as autoridades públicas vissem o setor da academia, né, com esses olhos, né, de quanto nós estudamos, quanto existe de estudo de medicina, quanto existe de pesquisa, né, para nós sermos colocados lá embaixo, né, numa quarta fase, um pouco exagerado, principalmente em governo de estado, fica meu apelo aqui ao Chuí, né, que nós somos colocados muito lá para trás, diante de toda a ciência que tem por trás disso, e que a gente vai apresentar para vocês agora, para que tenhamos uma explicação. Eu vou compartilhar a tela aqui, espero que todos estejam vendo, né. Então, na verdade, a gente tem que observar mais ou menos o que estava acontecendo, né. Nós tínhamos um cenário onde... Opa! Peraí, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu apertei o tempo aqui. Nós tínhamos uma situação onde que nós tínhamos que apresentar 3 cenários, né? O primeiro deles era um cenário onde precisava analisar esse cenário que estava acontecendo, porque nós tínhamos, tá no temporizador aqui, que estava acontecendo, precisávamos nos preocupar, como foi dito na Alemanha, a segurança dos colaboradores e dos clientes, né? E precisamos também como chegar essa orientação não só aos nossos clientes, mas aos colaboradores, né, a esse pessoal que ia atender a nossa clientela. Então, o que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos esse cenário, antes da pandemia começar, nós tínhamos um cenário bastante positivo, porque a Organização Mundial de Saúde tinha decretado uma notícia muito ruim, que era uma pandemia ligada ao sedentarismo, né, e onde classificou o Brasil como o 5º país mais sedentário do mundo. Embora isso seja uma notícia muito ruim, para o mercado fitness brasileiro, isso foi um grande estupim de movimentação e uma grande oportunidade de negócio, na realidade, né, porque você tinha hoje, numa média do Brasil, 45%, segundo a Organização Mundial de Saúde, da população brasileira era sedentária, enquanto que nos países mais desenvolvidos, esse número chega em torno de 28%. O que significa em números isso? Que nós estávamos 13% além da média mundial. E isso representava 40 milhões de pessoas que estavam literalmente no sofá. Seriam 40 milhões de pessoas comprando tênis, comprando roupa de ginástica, indo às academias, ou seja, movimentando todo esse mercado de esporte e fitness, e que estava a todo vapor. E aí, nós nos deparamos, né, com o coronavírus no início de março, finzinho de fevereiro, exatamente no dia 20 de março, a gente recebe a notícia de que precisamos parar as atividades, né, e a gente entra em um consenso, numa briga muito grande, porque enquanto na academia estava a todo vapor, vem o Covid-19 e simplesmente para tudo o que está acontecendo, né. A minha tela não está sendo compartilhada? Peraí, então, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui, peraí. Só um segundo, por favor. Eu continuo de onde eu estava. Vê se agora foi. Agora que eu recebi a informação aqui, perdão, que eu abri o celular aqui. Só me dá um ok se está compartilhado agora, por favor.
E a gente tinha num movimento, só voltando aqui, então nós tínhamos dois movimentos extremamente importantes, né, que era a academia todo vapor, um mercado extremamente importante a vapor, e vem o Covid-19 e simplesmente fala para tudo. Neste momento, a gente entende, também foi pego de surpresa com algumas informações novas, né? Que no caso, enquanto nós tínhamos as informações que atividade física proporcionava saúde e bem-estar, e também tivemos a informação, né, de que o Covid, ele atingia e deixava mais vulnerável as pessoas com as comorbidades pré-existentes. Então, isso foi algo que nos chocou, porque enquanto estavam as pessoas, o pouco que se movimentavam, estavam em atividade, também, por outro lado, tem sempre o lado positivo, conscientizou aquelas pessoas que nunca praticaram atividades físicas, né, que nunca praticaram atividade física, que elas precisavam, que elas estavam muito mais sujeitas e vulneráveis, justamente por inatividade, e que estavam na frente aquelas pessoas que estavam correndo menos risco, essas pessoas que estavam em atividade, ou não estavam fora do sedentarismo. E, ao mesmo tempo, o Covid-19, como disse o próprio Ralph ali, trouxe uma outra pandemia, uma pandemia de saúde mental, principalmente para nós, do povo brasileiro, que somos um país, um povo extremamente social, que gostamos de abraçar, que gostamos de toda essa parte de sociabilização, de festa, de estar junto, né? Nós nos deparamos com um outro problema enorme, né? E aí, esse grupo de empresários, de ACAD, de CREF, começou a entender o seguinte, que precisamos entender o que esse pessoal sente, né? E como disse o Ralph na Alemanha, aqui no Brasil não foi diferente, 50% das pessoas entrevistadas pela CAD entenderam que elas precisavam se conscientizar da necessidade da prática de atividade física, né? Então, e normalmente essas pessoas eram pessoas que estavam naqueles quadros anteriores que eu comentei. Então, a partir disso, a gente precisa começar a entender e falar como é que vai ser essa reabertura, né? E essa reabertura precisávamos ter uma orientação, como disse o próprio Ralph aí, de novo, antenado com o mercado europeu. O que a CAD fez? A CAD foi em busca daqueles mercados que estavam um tempo à frente, desses mercados que estavam um tempo à frente na pandemia, como China, Holanda, Itália e a própria Espanha, e buscou quais eram os protocolos de segurança que esses países estavam adotando. E a CAD tabelou tudo isso, né, esse grupo de empresários, a CAD e CREF, tabelou todos esses itens, nós chegamos a 14 itens e resolvemos incluir todos esses itens, independente de estarem ou não nos outros países, mas que foram adotados de forma eficácia, e construímos um material. Esse material baseado na Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, com as normas, também aprovados pelo Departamento de Enfermagem da USP, né? E recomendamos ainda que esse procedimento seja usado principalmente e a rigor absoluto em 100% das medidas, principalmente nas primeiras 4 semanas, justamente para evitar que venha uma nova curva, né? Dentro do que sofra uma nova curva. Esse material, esse estudo todo foi traduzido nesse manual, que está à disposição gratuitamente no site da CAD, para que todas as pessoas, todos os empresários tenham acesso, e ele inclui basicamente 4 pontos, né? De limpeza geral das unidades, né? Uso obrigatórios dos IPIs, né? Uma orientação de como usar esses IPIs, né? Também as medidas operacionais preventivas, e aqui a gente envolve, né, a utilização dos termômetros, oferecer o distanciamento entre os equipamentos, a limpeza dos calçados, enfim, são 14 itens que estão dentro dessas medidas operacionais, e para aqueles que têm piscina também algumas recomendações baseadas em piscinas. Aí o nosso desafio eram 2. O primeiro deles, fazer com que esse material e essas informações chegassem em comum a todas as academias. E nesse momento era muito importante que quando o empresário recebesse isso, ele tivesse condições de operacionalizar todas essas medidas, independente do tamanho da sua estrutura, seja, fosse ele pequeno, fosse ele um médio empresário, fosse ele uma grande rede. Né? Sempre essa foi a preocupação. Daí a importância da participação da CAD, do CREF, desses empresários, para que nós pudéssemos construir isso, não a 4 mãos, mas a 6 mãos. Né? Esse era o primeiro desafio. E transformamos isso de forma impressa e transformamos isso de forma digital, que está disponível, né, para que os empresários possam utilizar.
E, por último, precisávamos provar, não só na realidade, para o mercado, mas fazer com que o empresário entendesse que ele estava seguro e que ele não seria um polo de transmissão do Covid, que as academias não seriam um polo de transmissão do Covid. Então, a nossa ideia foi sempre fazer com que transparecesse essa segurança, porque se o empresário tivesse seguro das atitudes tomadas, se o colaborador está seguro das atitudes tomadas, a gente com certeza vai conseguir transmitir isso para o cliente, porque essa tem que ser o principal conceito hoje, essa segurança ao cliente. Então, o que foi feito? Fizemos um questionamento baseado na Universidade de San Juan de Madrid, né? Levantamos um questionamento onde é dado nota na utilização dos protocolos de recursos de saúde e as academias foram classificadas com uma nota de 6,9 dentro dos procedimentos que nós estamos adotando aqui hoje no Brasil, né? De 0 a 8, ou seja, hoje somos muito mais seguros que shoppings, que supermercados, que casas, que farmácias, que hospitais. Precisamos, obviamente, conquistar hoje a opinião pública. Esse manual, depois de distribuído para todos os empresários do setor fitness, pedimos a eles que levassem aos gestores públicos, para os vereadores, para os prefeitos, para os deputados, para o governador, para que tivéssemos uma atitude única e conseguimos, baseado nessa ciência, provar que a academia na volta será um lugar seguro. Porque os problemas virão, com certeza, de todas as formas, né? Da parte econômica, dessa parte seus problemas. O Ralph mostrou bem que o Brasil, felizmente, está muito alinhado com o que aconteceu lá fora. A ACAD, o CREF, juntamente com os empresários, estão fazendo um trabalho belíssimo com esse protocolo de atendimento, de procedimentos de segurança. A nossa preocupação no setor é trazer o cliente de forma segura para as unidades, né? Esse protocolo ele é dividido em 4 partes, tá? Ele é dividido em limpeza geral, em uso obrigatório dos EPIs, as medidas operacionais preventivas, obviamente, que inclui praticamente toda a ação dentro das unidades, e também algumas recomendações para as unidades que têm piscina, de como proceder com os ambientes aquáticos, né? Todos esses procedimentos foram criados baseados nas experiências de países anteriores. Nós analisamos todos os protocolos que foram utilizados na Espanha, na China, na Holanda, na Itália, e fizemos um protocolo praticamente englobando tudo o que estava acontecendo, né? E resultou em 14 itens de operação, e que a nossa preocupação foi fazer com que esses itens eles fossem viáveis de aplicabilidade, tanto para aquele pequeno empresário, quanto para o grande empresário, aquela grande rede. Ou seja, né, todos os procedimentos que estão ali, todas as recomendações que estão ali, elas trazem segurança para o colaborador, elas trazem segurança para o cliente, e elas não são extremamente custosas para que se volte a essa operação, né? E nós tínhamos 2 desafios depois da criação desse manual. Primeiro, a disponibilidade dele de forma barata e de preferência gratuita, porque está no site do CREF, no site da ACAD, e também de forma digitalizada, para que todos tivessem acesso a isso, né? Então, nós também cumprimos essa meta, e depois dessa divulgação e fazer com que esse material chegasse às mãos dos empresários, fosse ele de pequeno, médio ou grande porte, precisávamos atingir um outro objetivo, é que unificássemos esse protocolo, de preferência no país todo. Então, a nossa ideia de fazer com que esse protocolo fosse distribuído de forma gratuita, era para que todos os empresários pudessem levar isso às autoridades públicas, levar isso ao vereador, levar isso ao prefeito, levar isso ao deputado, ao governador de estado, porque aí sim, nós teríamos um procedimento único em todos os ambientes de academia, né? Isso seria extremamente importante, porque aí evitaria qualquer aperto no cinto dos decretos municipais, porque nós estamos ali provando cientificamente que nós somos hoje um ambiente seguro,
né? Nós temos pesquisas onde nós somos qualificados através desses procedimentos com uma nota de 6,9 de um total de 0 a 8, né? Então, assim, a academia é sim um lugar seguro para voltar, é importante que as autoridades se conscientizem disso. Aí eu faço um apelo aqui às autoridades do Estado de São Paulo, que classificaram as academias lá na faixa verde, né, colocando até, não desmerecendo bares e restaurantes, mas com todo esse estudo que nós fizemos, nós temos condições sim de oferecer segurança aos nossos clientes, porque ninguém quer uma conta dessa, uma fatura dessa no colo de alguém, né, se contaminar com o Covid-19. Agradeço a tua participação, desculpa pela queda, muito obrigado de estar dando essa oportunidade para a gente.